Queridos ouvintes, inicio a mensagem de hoje com a frase do teólogo John Bunyan, que diz: Bíblia, este livro manterá afastado do pecado, ou o pecado o manterá afastado deste livro. Esta é uma verdade. Muitos não querem lê-la justamente porque não querem deixar o pecado. Por isso quero apresentar este livro que mudou a minha vida. Posso dizer com convicção que depois que comecei a conhecer o propósito de Deus através da Bíblia, sou um homem completamente renovado. Sabe por quê? A Bíblia não é um livro como os demais. Posso dizer que ela é o livro dos livros. É a fala de Deus dirigida aos homens. É o meio pelo qual o Senhor revela seu plano para a salvação. É onde o cristão encontra o alimento espiritual. É o manual ou a bússola que conduz o homem a encontrar o caminho de volta para Deus. Enfim, é infalível e inspirada revelação do Criador. Por isso, é inerrante, é imutável palavra de Deus. Sendo assim, a Bíblia tem sua origem no coração de Deus. A teologia sistemática apresenta duas formas de revelação conhecidas como revelação geral e revelação especial. Não será possível explicar com detalhes cada uma delas, mas deixarei o suficiente para despertar em você o desejo de conhecer mais. A revelação geral é a automanifestação de Deus mais abrangente e para toda a humanidade. E ocorre por meio da criação, da natureza humana, da providência e da história. Criação é tudo o que os nossos olhos veem no mundo físico. O sol, as estrelas, os montes, o mar, plantas, animais, enfim, toda a criação revela Deus e sua grandeza em sustentar e manter o equilíbrio de tudo apenas com o poder da sua palavra. Vejam as palavras que fluem da boca do salmista. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Tu que puseste a tua glória dos céus. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabelecestes. Salmos 8, 1 e o verso 3. A mesma ênfase encontra-se no Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há fala nem palavras, não se lhe ouve a voz. Salmo 19, 1 a 3. Percebe-se claramente que o salmista está reconhecendo a grandeza de Deus através do que os seus olhos estão contemplando. Quando ele olha para a criação, é como se Deus estivesse falando. Por isso ele diz: um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há fala nem palavras, não se lhes ouve a voz. Já no Novo Testamento encontramos a declaração do apóstolo Paulo que diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos, capítulo 1, verso 19 e 20. Querido ouvintes, não tem como negar essas coisas.
Se você nunca fez, faça uma experiência. Olhe para o céu, olhe para a sua volta e verá a grandeza de Deus. Na natureza humana, percebe-se a semelhança através da natureza moral e religiosa. De modo geral, o homem vive em busca de uma divindade ou de uma religião. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: pois não são justos diante de Deus os que só ouvem a lei, mas serão justificados os que praticam a lei. Porque quando os gentios que não têm lei fazem por natureza as coisas da lei, eles, embora não tendo lei, para si mesmos são lei, pois mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Romanos 2, 13 e 15. Isso mostra que mesmo aqueles que não têm o conhecimento da revelação especial, ou seja, da palavra de Deus, a Bíblia, têm em suas consciências o conhecimento do que é certo e o que é errado. Isso mostra que há um sentimento de que irão prestar contas, mostrando assim a imagem de Deus conforme está registrado. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Dentro da revelação abrangente, ainda vê-se a providência divina. Nisso fica claro a constante atividade de Deus em manter e dirigir a criação. Jesus chama atenção para o cuidado de Deus, dizendo: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Mateus 6, 26 a 30. Esta é uma das provas infalíveis do cuidado de Deus. Se você acorda pela manhã e pode respirar, é porque Deus mantém o curso das leis da natureza, conservando as coisas criadas. Também a história do mundo manifesta a ação de Deus. Vejam o que o profeta Daniel disse. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque são dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. É ele quem dá a sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Daniel 2, 20, 21. E Paulo afirma isso dizendo: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem a Deus, se porventura tateando o pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós. Atos 17, 24, 27.
Alguém disse: toda obra revela aspectos do seu Criador. Posso dizer sem medo de errar: a criação revela a grandeza do Deus Criador revelado pela Bíblia. Na sequência, falarei da revelação especial. Bem, na revelação especial vê-se a manifestação que Deus faz de si mesmo e da sua mensagem. Nela, Deus se revelou através de palavras, visões e sonhos. No exemplo a seguir, Deus se manifesta através de uma nuvem de fumaça a Arão e Miriam, que estavam questionando se realmente Deus estava falando a Moisés durante a peregrinação no deserto. Veja, então o Senhor desceu em uma coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e os dois acudiram. E então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer em visão, e em sonhos falarei com ele. Números 12, 6 e 7. São muitos os textos onde encontra-se registrado o testemunho de Deus falando através de sonhos. Porém, é importante ressaltar que em todos os momentos ele está apenas confirmando o seu propósito. Isto pode-se ver no sonho de Jacó. Então sonhou. Estava posto sobre a terra uma escada cujo topo chegava ao céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo de que te tenho falado. Gênesis 28, 12, 13 e também o verso 15. José é conhecido como o jovem sonhador, pois Deus se revelou a ele através de sonho. Além disso, foi usado por Deus para interpretar os sonhos do rei do Egito. Conforme registros em Gênesis, capítulo 37 ao capítulo 50. Encontramos ainda nos escritos do profeta Daniel o sonho do rei Nabucodonosor, capítulo 2. Relata como o profeta foi usado por Deus para interpretar o sonho do rei. Já no Novo Testamento, Mateus relata como Deus avisou através de sonho aos reis que vieram do Oriente para visitar e trazer presente ao menino Jesus. Ora, sendo por divina revelação avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Mateus 2, 12. Também Deus falou a José, o carpinteiro, e, havendo eles se retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e ali fica até que eu te fale, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Mateus 2, 13, 14. Ainda vamos encontrar Deus falando através de sonhos a Pedro em Atos 10, 10. Nas visões temos o testemunho de Paulo no encontro dele com Jesus, que o levou à conversão, registrado lá em Atos 9, do verso 3 a 6. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo ainda diz:
Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1:11, 12. No livro do Apocalipse temos as visões do apóstolo João. Enfim, são muitas as passagens que mostram Deus falando e revelando-se através de sonhos e visões. Porém, na revelação especial, Jesus é o principal meio desta revelação. Veja o que diz o autor da carta aos Hebreus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Hebreus 1:1 e 2. Jesus não é apenas o principal meio da revelação especial, mas é também o principal tema de toda a Escritura revelada por Deus. Ele é a perspectiva pela qual a Bíblia deve ser lida e interpretada. Sobre Jesus, todos os profetas falaram. Citarei apenas algumas referências, como a de Moisés, que diz: o Senhor teu Deus te suscitará do meio de ti, dentre teus irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvirás. Deuteronômio, capítulo 18, verso 15. O apóstolo Pedro faz referência a essa passagem quando diz: pois Moisés disse: suscitar-vos-á o Senhor vosso Deus dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Atos 3:22. O próprio Senhor Jesus, depois de ressurreto, apareceu a alguns discípulos enquanto caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, e os lembrou as Escrituras. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Lucas 24:27. Já o apóstolo João faz questão de dizer que a Bíblia não registra toda a revelação especial ocorrida na história da humanidade. Porém, o que ela registra é suficiente para os propósitos de Deus. Veja, este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E ainda muitas outras coisas há que Jesus fez, as quais, se fossem escritas uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. João 21:24-25. Infelizmente, o nosso tempo não permitirá continuarmos para a conclusão como prometi no início. Mas na próxima semana, se Deus permitir, estarei dando continuidade e seguiremos. E falarei do propósito da Bíblia, como ela se divide e as dicas de como estudar. Porém, não posso terminar sem antes fazer este apelo a você que ouviu. Leia a Bíblia. Se você tem alguma dúvida sobre a sua veracidade, ou se ela é realmente a palavra de Deus, quero te desafiar. Procure conhecer as fontes que falam sobre ela. Há muito material que podem ajudar
Até mesmo aqueles que tentam desmenti-la acabam comprovando sua veracidade. Por isso, antes de desconfiar ou criticar aquele que crê, pesquise. E aí vai poder se posicionar com propriedade sobre o assunto. Como vimos, a Bíblia não é a única fonte da revelação especial, mas o que ela contém é suficiente para nós, como diz João. E ainda muitas outras coisas há que Jesus fez, as quais, se fossem escritas por uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. Também quero fazer o apelo a você que crê. Passe adiante o que você tem aprendido, pois esta é a ordem de Jesus, que diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19, 20. Amém? Vamos orar. Agradecer por esta palavra que registra toda a vontade, todo o propósito de Deus para nos resgatar da condenação do pecado. Nosso Deus, nosso Pai eterno, nós neste momento mais uma vez agradecemos. Eu, Pai, estou muito agradecido por poder ter acesso a esta palavra, por poder ler esta palavra e crer que ela vem do Senhor. Eu creio sim, ó Deus, pois ela tem mudado a minha vida. Através dela, ó Deus, pela fé, eu posso ver o propósito maravilhoso do Senhor em me resgatar da condenação eterna. E pela fé, ó Deus, através da sua palavra, eu posso ver, ó Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para mim, como na palavra de Jesus, que diz que voltou aos céus para preparar o lugar, para que onde Ele esteja, nós também estejamos. Deus, muito obrigado por abrir os meus olhos, por eu poder enxergar esta verdade, poder aceitá-la e assim desfrutar dessa certeza em meu coração. Mas agora, neste momento, ó Pai, eu dirijo a minha voz ao Senhor, intercedendo por todos aqueles que ouviram, aonde quer que se encontrem nesse momento, ó Deus. Abre os seus olhos, ó Deus, abre a sua mente, o seu coração, para que possam entender, para que possam compreender o propósito da sua revelação a nós, a humanidade. E que, através desta palavra, a salvação possa chegar a todos os lares, a todas as vidas que estão ouvindo esta mensagem nesta noite, neste momento. É a minha oração, é o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Amém e amém.